Abençoados, eleitos e amados da graça de Deus, estamos de volta aí com mais um estudo aí. Eu iniciei no estudo passado, se você não viu, veja lá o vídeo que eu falei de Bemote, Leviatã, né, e Zizi, mas fiz aquele vídeo porque alguns abençoados aí, né, irmãos evangélicos, um pregador disse para mim que lá estava se referindo a demônios. Então, fiz o estudo passado, provando para vocês que não é demônio, mas está falando apenas de uma espécie animal que vivia, que existia naquela época, né, de Jó, e anteriormente a Jó. Usei até o livro apócrifo de Enoque, mostrando que também no tempo de Enoque existia esse bicho. Então, eu disse para vocês que iniciaria a partir daquele estudo uma série de estudos falando sobre, né, esse Satanás, diabo, bíblico, mostrando dentro de versículos bíblicos do Velho Testamento, do Novo Testamento, mostrando ali, provando, pegando alguns versículos, né? A Bíblia é muito grande, não dá para pegar todos, mas alguns versículos aí mais chamativos. Disse para vocês que eu pegaria esse versículo para fazer uma série provando dentro da Bíblia que esses seres não existem. Esses seres, demônio, diabo, Satanás, não existem. E vou mostrar para vocês dentro aí da palavra. Amém? Hoje vamos aqui no livro de Jó. Esse livro de Jó é um livro muito grande, então eu vou ter que fazer em duas partes. Aqui no livro de Jó, nós vemos aqui dois tipos de Satanáses, né? Na história de Jó. E terei que fazer esse vídeo em duas etapas. Esse aqui, o tema dele, conheça o Satanás do livro de Jó, o início. A segunda etapa, conheça o Satanás do livro de Jó, o fim, o final. Entendeu? Então, eu peço a vocês que vejam os dois vídeos. Veja esse e quando eu lançar outro, veja o outro também. Tá entendendo? Para que vocês possam entender. Porque o livro de Jó é muito grande. Logicamente, eu vou trazer aqui resumido. Não dá para mim fazer o livro de Jó todo. Mas vou resumir. Mas existe nesse livro de Jó duas etapas de Satanás. Tem uma etapa de Satanás do começo do livro de Jó. Tem uma etapa de Satanás no final do livro de Jó. Entende? Então eu vou trazer para nós hoje, vou trazer aqui essas duas etapas. Eu vou diminuir um pouco a luz, porque está dando uns reflexos, uns clarão, eu não sei. No vídeo passado não deu. Eu tenho duas luzes em cima e eu troquei as luzes. Eu botei a mais fraca, não deu. Hoje eu botei a mais forte, está dando. Eu baixei um pouquinho aqui para ver se tem que ir testando, abençoado, para poder ir trazendo, né, uma aparência melhor para vocês que nos assistem. Então, como eu estava explicando, o livro de Jó tem duas etapas. Tem uma etapa do Satanás que se apresenta no início do livro de Jó, e tem uma etapa de Satanás que se apresenta no meio para o fim do livro de Jó. São duas etapas de Satanás nesse livro. Nós temos que entender isso. Primeiramente, vou dizer aqui que no hebraico, Satã significa adversário. Deriva da raiz semítica satani, que significa hostil, opositor, adversário. É um adjetivo para tudo que se opõe. Tudo que se opõe, sendo bem ou sendo mal. Não é somente um adjetivo mal que se opõe ao bem, não. Também é um adjetivo do bem que também se opõe ao mal. Deus, muitas vezes, agora muitos de vocês vão se assustar,
Muitos de vocês com a mente religiosa vão dizer que eu sou maluco, que eu estou blasfemando, mas Deus muitas vezes se pôs como Satanás se opondo na vida de algumas pessoas dentro da Bíblia. Amém? E na nossa vida hoje também Deus age da mesma forma. Quando você quer demais uma coisa que não é para ser, né? E você chega até brigar com Deus, porque estou orando. É o dito popular, quanto mais rezo, mais assombração me aparece. É porque Deus está se opondo, meu irmão, porque talvez aquilo não é para você. Ou talvez você não está preparado ainda para aquilo. Você está forçando a barra, querendo uma coisa que Deus está vendo que ainda não é o momento. Deus está se opondo. Amém? E quando você se opõe, sendo para o bem ou para o mal, você se coloca como um Satanás na vida da pessoa a quem você está se opondo. Na vida de Balaão, Deus colocou um anjo para se opor contra Balaão. Na vida dos povo hebreu, Deus botou o faraó para se opor contra os hebreus. Está entendendo? Então é sempre assim. Na vida de Jesus, quem eram os satanases? Os fariseus, os romanos, né? Até mais os fariseus do que os romanos, né? Os fariseus que eram da sua própria natureza, própria pátria, né? Se oporam, né? E eles colocaram como Satanás na vida de Jesus. Então, a expressão Satanás, né? Depois nós vamos chegar no grego, calma. Quando chegar lá no Novo Testamento, nós vamos chegar no grego, que é o diabo. Então, quando a gente se opõe a alguma pessoa, se pondo como adversário de alguma pessoa, nós estamos nos colocando como Satanás. Satanás não é uma criatura, não é um ser espiritual, não é uma criatura, como é ensinado aí na teologia evangélica. Não, Satanás é um adjetivo para explicar o mal do homem. Jesus disse que os maus pensamentos vêm de Satanás? Não. Jesus falou, o mau pensamento vem do coração do homem. Do nosso coração vêm os maus desígnios. Amém? Jesus não falou que é Satanás, falou que é do coração do homem vêm os maus desígnios, os maus pensamentos. Caim, quando matou Abel, Deus falou para ele, né? Se fizer o bem, será aceito. Se fizer o mal, né? O pecado que ele cometeu contra o seu irmão, ou assassinou, né? É uma das leis que ainda não havia ali o 10 mandamentos, né? Mas é uma das leis de Deus, né? A lei de amar o próximo como a ti mesmo, é uma lei de Deus, né? E Caim não amou seu irmão. Caim sentiu ira contra o seu irmão. Caim sentiu inveja contra o seu irmão. E assassinou seu irmão. E Deus falou para ele, esse Satanás que está te levando a pensar em matar o seu irmão, não. Deus não falou isso. Deus falou, esse seu desejo cumpre a te dominar. Era um desejo humano, um desejo da carne de Caim. E Deus falou para ele, esse desejo cumpre a te dominar. Você tem um desejo que na sua mente você vê que aquilo não agrada a Deus? Então você tem que dominar aquele desejo. Foi o que Deus falou para Caim. Essa sua intenção de matar seu irmão, esse seu desejo, cumpre a te dominar. Deus não falou que esse Satanás que está te perturbando, não. Deus não usou
nenhuma criatura. Jesus não usou nenhuma criatura. Amém? Mas ele diz que é o desejo do homem. Jesus falou que é do coração do homem sai os maus desígnios. Deus disse para Caim que esse seu desejo cumpre a te dominar. Você tem que dominar essa sua vontade carnal. É isso que a graça de Deus nos ensina. No sistema religioso, não que existe uma criatura, né? Satanás, diabo, demônios, que fica te assoprando no ouvido para você fazer o mal. Aí quando você faz o mal e é pego, você joga a culpa no Satanás. É engraçado, né, que ninguém joga a culpa em Deus. Porque tem um temor de Deus, né? Mas joga a culpa no Satanás. Porque, na verdade, sabe que não é Satanás nenhum. Na verdade, sabe que foi o próprio desejo dele que levou ele a fazer alguma coisa, né? A praticar algum erro. Então, na graça de Deus, meu irmão, não temos que nos esconder atrás de ninguém. Não existe um Satanás para você se esconder na graça de Deus. Na graça de Deus, você tem que assumir os seus erros. Assumir os seus erros. Eu, irmão André, se eu errar, eu vou chegar para os irmãos, meus irmãos, perdão, eu fraquejei, eu errei, porque nós somos humanos, estamos nesse corpo de carne, somos aptos a errar. Se nós não vigiarmos, nós vamos errar. Jesus falou, orai e vigiai. Orai para você não cair, né, na tentação da sua mente enganosa carnal, e vigiai para que você não seja levado a cometer aquilo que a sua mente carnal está desejando. Amém? Então, isso que é Satanás, abençoado. Essa palavra Satanás, satane, o ha-satan, vem da raiz satane, hostil, tudo que é hostilidade, tudo que é oposição, né? Tudo que é adversário. É um adjetivo para explicar o mal humano. Para explicar o mal humano. Por que as pessoas roubam? Por que as pessoas matam? Por que as pessoas estupram? Por quê? Por quê? Por quê? Porque não sabem dominar os seus desejos humanos, a sua mente humana. E deixa-se levar pela ação da sua vontade carnal. Então o sistema religioso jamais vai te ensinar a dominar esse diabo. Porque o sistema religioso te ensina que existe uma criatura. Se realmente existisse, nunca existiu. Mas se realmente existisse, e vocês ainda hoje, depois de 2000 anos, continuam falando que existe, se existisse, vocês estariam aí menosprezando o que Cristo fez na cruz. Porque a palavra diz que com sua morte destruiu aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. A Bíblia não está falando numa criatura, mas vamos supor se fosse, isso já se passou mais de 2000 anos, não é? Então, eu acho que não chega nem 2000 anos, é 1950 e poucos anos aí. A gente fala 2000 anos porque fica mais fácil. Então já se passou 2000 anos, já passou mais de 1 milhão de anos, já são 2 milhões de anos. Né? E o que acontece?
você está falando, Satanás desiste, Satanás desiste, Satanás desiste, você está dizendo que cruz lá no madeiro perdeu a guerra para Satanás. Se ele existe, Cristo morreu, então. Porque Cristo morreu para os evangélicos. Para os evangélicos, Cristo está morto. Porque estão esperando ele voltar. Nós da graça temos um Cristo vivo. Nós da graça temos um noivo presente. Porque cremos que ele está vivo e habita em nós. Cremos que esse Satanás nunca foi uma criatura. Esse Satanás que ele matou no madeiro nunca foi uma criatura. Nunca foi uma criatura. Nunca existiu essa criatura. É isso que o irmão André quer provar nessa série de estudos que vai trazer para vocês. Então vamos lá. Vamos lá. No livro de Jó. Jó 1. Vamos começar no 6. Está escrito. Eu vou ler do 6 até 22. Está escrito. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. Esses anjos, no hebraico, significa malar. Malar, no hebraico, significa mensageiros. O termo aqui, anjo, se refere a pessoas que acreditam em Deus, a pessoas que servem a Deus, mesmo, às vezes, aí com uma visão deturpada. Mesmo, às vezes, aí com uma visão deturpada. Então, segue a Deus. Os evangelhos têm uma visão deturpada da Escritura, da Bíblia, de toda a Bíblia, da Escritura, do Evangelho. Mas serve a Deus. Serve a Deus. Mesmo erroneamente. Serve a Deus. Então, essa expressão anjo são essas pessoas que servem a Deus. Lembra lá no Apocalipse? O anjo da igreja tal. Está se falando com quem? Com o pregador, com o homem. Um pregador da igreja tal. Um ministro da igreja tal. Né? O anjo da igreja de Sardes é quem ministrava lá a igreja de Sardes. É uma pessoa. Então, muitas vezes que você vê a palavra anjo, não significa que seja aqueles seres celestiais, de asinha, bonitinho. Não. Muitas vezes, na Bíblia sim tem anjos celestiais, sim. Mas muitas vezes, 100%, 90%, vamos botar assim, da Bíblia, quando se refere a anjos, está falando de pessoas. Esses anjos que certo dia vieram apresentar-se ao Senhor, está falando dos 3 amigos de Jó. 3 amigos de Jó que serviam a Deus, mesmo numa visão deturpada, porque se você ler o Jó todinho, que fala sobre esse assunto, você vê que esses amigos, na verdade, não eram tão amigos assim, não. Porque muitas vezes a gente, estamos juntos, somos seu amigo, entendeu? Mas na hora de você ajudar, você recolhe. Na hora que o seu irmão está precisando, você se esconde. Se o seu irmão te pedir alguma coisa, aí você fica zangado. Fica zangado, fica sem falar. Não vou nem tocar, não vou nem falar com ele. Vou pegar o telefone aqui, não vou nem ligar para ele. Não, ele vai me pedir de novo. Tá entendendo? Então, é a mesma coisa esses amigos aqui. Falsos amigos. Existiu a expressão amigos de Jó. Mas, na verdade, se você ler o Jó todo, você vê que foram falsos amigos. E esses falsos amigos aqui, um dia vieram apresentar-se ao Senhor, se fossem anjos celestiais, como muitos dizem. Se ele veio do céu onde está o Senhor, para que ele veio se apresentar ao Senhor na terra? Não poderia se apresentar ao Senhor lá no céu, onde é a morada do Senhor? É para raciocinar, meus amados. Aqui, anjo do Senhor está falando de pessoas. Esses 3 amigos de Jó eram esses mensageiros de Deus que veio trazer a palavra de Deus para Jó, numa visão deturpada, condenaram a Jó. Eles condenaram a Jó
dentro da sua visão religiosa deturpada. É como o sistema religioso faz. Eles condenam. Entendeu? É porque você não tem fé. É porque você tem que orar mais. Se você não vir para a igreja, entendeu? Você vai ficar doente. Você vai perder o emprego. Né? O patrão teve que demitir um pessoal na empresa. Demitiu você. Aí um parente seu, porque você foi demitido porque você não está na igreja. Você perdeu a cobertura de Deus. Nada disso, abençoado. Nada disso. Isso é um pensamento ridículo, evangélico. Ridículo. Tá entendendo? Então, o irmão André está doente. O irmão André não trabalha. Né? O irmão André não consegue aposentar. Então, porque o irmão André não está na igreja. Que Deus é esse evangélico? Você deve ter ouvido muitas vezes alguém falar isso para você. Que Deus é esse evangélico? Eu não quero esse Deus evangélico. Que só te ajuda você se você estiver na igreja. O que é isso? Antibíblico. Isso é um Deus antibíblico. Porque a Bíblia mostra que Deus não habita em templo de parede de concreto. Deus não habita em parede de concreto. Ele habita dentro de cada um de nós. Nós somos a igreja dele. Então, esse Deus verdadeiro, que a graça serve, é um Deus que habita em mim, habita em você. Se você perdeu o emprego, é porque o seu patrão não tem condições de te manter mais. Ou você não está se esforçando o suficiente para agradar o seu patrão. São coisas da vida. Coisas que acontecem na vida. Não é porque você não está na igreja. Não tem nada a ver isso. Conversa fiada. Então, a Bíblia mostra aqui, certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. Então, está falando dos 3 amigos de Jó. Preste atenção à palavra. 3 amigos de Jó. Veio também Satanás com eles. E Deus também estava presente. Então, nessa história, tinha 5 pessoas. 5 pessoas. Mas como assim, irmão André? Ali só mostra 3 pessoas veio se apresentar ao Senhor. O Senhor se apresentou através de quem? O Senhor desceu do céu no Espírito e apareceu para eles? Não. O Senhor estava ali através de um profeta. De um profeta. Os 3 amigos de Jó. E esse Satanás estava ali presente no coração dos amigos de Jó. Esse Satanás aqui era um pensamento que se passava na mente dos amigos de Jó, amém? Para condenar Jó. Era um mau espírito, no sentido de pensamento, que estava ali como um sentimento acusador, opositor, contra Jó. No decorrer da leitura você entende isso. Quem estava ali presente com Deus era um profeta, que é o 4º elemento desse estudo, que nós ainda vamos chegar nele na parte segunda, na segunda parte desse estudo. Por isso que eu digo, veja essa primeira, veja a segunda depois. Então, quem estava se opondo contra Jó aqui? Os tais anjos, os tais amigos de Jó, os tais falsos amigos de Jó. Porque você tem um amigo que faz de tudo para te derrubar, isso não é seu amigo. Um amigo invejoso, um amigo que deseja que as coisas não dão certo para você, isso é um falso amigo. E o Senhor disse para Satanás, o Senhor, através desse profeta, desse 4º homem que estava ali, vou falar o nome dele, Eliú, é o homem que aparece na história, lá do meio para o fim do livro de Jó, no livro de Jó que conta essa história. Vou falar dele só na segunda parte. Então, ele também vai se opor lá, né, contra Jó e seus amigos.
Então disse o Senhor através do profeta Eliú, disse a Satanás, ao pensamento opositor, o pensamento adversário dos amigos de Jó. Pensamento. De onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, eles responderam ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Então, muitas pessoas não querem entender isso, porque o livro de Jó, ele não é um livro muito explicativo, é um livro muito antigo e, né, ele foi traduzido da forma que conseguiram, né? Então o Satanás disse ao Senhor que veio para perambular pela terra e andar por ela, né? E perambular pela terra significa que esses homens veio de várias regiões daquela terra, não do planeta Terra. Satanás está rodando pelo planeta Terra a fim de devorar aqueles que dá brecha para ele. Não, abençoa, não. Perambular pela terra, perdão, está significando aqui que esses amigos de Jó vieram de várias partes daquela terra que eles viviam ali. O Jó 2,11 nos mostra isso. E diz, quando os três amigos de Jó, ele faz de Temã, Bildade, de Juá, Jofá, de Naamate, souberam que de todos os males que havia atingido Jó, saíram cada um da sua região. Então, perambular a terra significa isso. Eles vieram de várias regiões daquela localidade onde Jó morava. Um era de Temã, outro era de Juá, outro era de Naamate. Eram cidades adjacentes à cidade que Jó morava. Por isso é perambular pela terra. Disse o Senhor a Satanás, através do profeta Eliú, o Senhor disse a Satanás, porque Deus usava homens como profetas para transmitir suas palavras. Isso vocês já sabem, né? Então, o Senhor disse a Satanás, os três amigos de Jó, reparou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus, evita o mal. Jó era um homem invejado por ser bendito perante Deus e bendito sobre a terra, porque era um homem rico, temente a Deus. E isso era causa de inveja. Muitos invejavam a riqueza dele, muitos invejavam a fé dele, entendeu? Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Olha só o que eles estavam falando para Deus através de Eliú. Quem está falando aí? Não é os amigos de Jó? Não é uma criatura de Satanás, que não existe essa criatura. Era um pensamento negativo daqueles amigos, falsos amigos de Jó. Será que Jó não tem razões de temer a Deus? Respondeu Satanás. Os tais amigos invejosos. Acaso não pudeste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo o que ele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados pela terra? Dá para sentir aqui um veneno da boca daqueles falsos amigos. Dá para sentir o veneno aqui saindo da boca deles. Eles estavam ali se colocando como um adversário, como um opositor na vida de Jó. Então, esses Satanás, dessa primeira parte do livro de Jó, eram os três amigos de Jó. O pensamento negativo desses três amigos. E no decorrer dessa leitura, se você ler tudo, eu não vou ler tudo, eu estou pulando partes, porque eu disse que esse livro é muito grande.
No decorrer dessa leitura, você vai ver que todas as palavras que esses amigos trouxeram para Jó eram palavras de condenação. Eles não deram uma palavra para mostrar a Jó a verdadeira glória de Deus. Não. Não. Eles sempre trouxeram palavras para derrubar Jó, para humilhar Jó mais ainda, para rebaixar Jó mais ainda perante Deus. Mas como Jó não deu ouvido para eles, permaneceu ali firme. Amém? Amém? O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos. Apenas não encoste um dedo nele, não faça mal na vida dele. Mas tudo que ele tem, você pode mexer. Então, Satanás saiu da presença de Jó. Então, vamos entender aqui que Satanás não era uma criatura espiritual, mas era um desejo da mente desses amigos falsos que queria ver a derrota de Jó para ver ele blasfemar contra Deus. Blasfemar contra Deus. Amém? Você está aí seguindo essa graça de Deus aí? Olha a sua vida como é que tá, rapaz. Vamos voltar lá para a igreja. Olha como é que tá a sua vida aí. Essa graça aí. Que graça é essa? Então tem pessoas que é assim. Você diz que está em graça aí, mas aí, como é que tá a sua vida? Você não tem emprego? Está doente? Que graça é essa, meu irmão? Vamos voltar lá para a igreja. Sabe, isso é blasfemar contra a graça de Deus. Então esses amigos estavam fazendo de tudo para que Jó blasfemasse contra Deus, como muitas pessoas fazem nas nossas vidas, de tudo para que nós venhamos blasfemar contra a graça de Deus. A graça é o Cristo em nós. Quando você blasfema contra a graça, você está blasfemando contra o Cristo glorificado. Esses amigos estavam fazendo de tudo. Quando diz Satanás se afastou dele, ali dá para a gente imaginar que eles foram ali excitar os amigos de Jó. Principalmente aqui, a Bíblia fala dos sabeus, dos caldeus, relataram na história. Vamos ver, né? Certo dia, quando os filhos e filhas de Jó estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, e os sabeus atacaram. Olha o Satanás atacando aí, os sabeus, um inimigo de Jó, um adversário de Jó. Os sabeus atacaram e os levaram, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Quando ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Fogo de Deus caiu do céu, porque veio, caiu do céu, achou que era Deus. Mas é um inimigo, de repente, lá com uma espada de flecha com fogo. Naquela época existia isso, né? A mesma coisa lá, quando Sodoma foi destruída, o anjo avisou que era para, né, ele saísse da cidade, porque a cidade ia ser destruída, e poderia ser uma espécie de meteoro que caiu ali, tá entendendo? Então, sabe, na visão deles, veio do céu era Deus, porque é uma visão deturpada, religiosa, dizendo que, né, Deus faz tanto bem como faz o mal, porque ele diz na palavra em Isaías: eu sou Deus, e não há outro, eu faço bem e faço mal, mas esse mal que Deus faz, entendeu? É um mal de impedimento. Impedir que, às vezes, um filho dele faça uma coisa que possa se arrepender depois. Esse mal de Deus não é
Ah, você está pecando, vou jogar um raio na sua cabeça e te matar. Não, não, Deus não faz isso. Porque se ele fizer isso, ele está indo contra a palavra dele. Ele diz, não matarás. Se ele ensina o homem, não matarás, por que ele vai matar? Ah, mas tem vários versículos bíblicos, Deus manda matar. Não, pessoal, é homens. Moisés, por exemplo, tinha que manter ali manter ali a organização do arraial. Então, tinha que existir uma punição severa para quem matasse um hebreu. Um hebreu não podia matar um hebreu. O hebreu que matasse hebreu tinha que ter uma punição severa. E muitas vezes essa punição severa era a morte. É uma lei, né, dada para que os outros não cometessem o mesmo erro. Não, ó, quem matar morre também. Então não vão cometer o mesmo erro, não. Nosso Brasil hoje, né? Não existe pena de morte. Então as pessoas matam, vou preso, vou ficar na cadeia, vou me alimentar pelo dinheiro do povo, porque o nosso imposto aqui alimenta eles. Eu vou sair daqui, eu vou cometer crime de novo, porque eu vou voltar para a cadeia, eu vou ali tomar meu solzinho, vou comer, não vou precisar trabalhar. Países que têm pena de morte, entendeu? As coisas não é assim, as coisas é diferente. As pessoas pensam 2, 3, 10 vezes para cometer um ato de homicídio, porque sabe que a pena é severa. Então Moisés tinha que criar uma pena severa para que o povo respeitasse ele. Tá bem, YouTube? Não me corta aí não, porque eu falei sobre isso não, tá? Tô indo contra ninguém, não. Tô indo contra governo nenhum, não. Só estou explicando por que Moisés teve que, muitas vezes, agir, né, ali de uma forma que espanta as pessoas até hoje. Entendeu? Então, quando ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, vieram os caldeus, aqui outro Satanás, os caldeus, né? Aqui falou aqui dos sabeus, agora os caldeus, em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada os empregados, eu fui o único que escapou para lhe contar. Quando ele ainda estava falando, chegou um outro mensageiro e disse, seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo na casa do irmão mais velho, quando, de repente, um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa e desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. O homem que não tem fé, o homem que não confia realmente em Deus, o que faria numa hora dessa? Desesperaria, se blasfemaria contra Deus. Amém? O que Jó fez? Ouvindo isso, levantou-se Jó, rasgou-se o manto, raspou-se a cabeça, então prostrou-se no chão em adoração. Raspar a cabeça e rasgar o manto era um ritual judaico para expressar tristeza, indignação. Diz que Jó fez isso, prostrou-se no chão em adoração e disse, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Amém? Então, esse Satanás do livro de Jó, nessa primeira parte, 39 minutos, já estamos acabando. Esse Satanás do livro de Jó, nessa primeira parte que eu botei aqui, né? O título... Conheça o Satanás do livro de Jó, o início.
Então, nesse início, esse Satanás, nesse início do livro de Jó, aqui são os 3 amigos de Jó, os pensamentos negativos do amigo de Jó, querendo ver a derrota de Jó, para que Jó blasfemasse contra Deus. São falsos amigos, os amigos invejosos, que tinham inveja tanto da fé dele, como dos bens dele, que Jó era um homem muito rico. Amém? Então, você vê que assim que eles se afastaram de Deus através do profeta, todas essas coisas aconteceram, meu irmão. Veio os sabeus, veio os caldeus. Eles devem ter mandado a mensagem para esses homens: vão lá porque o Jó está derrotado e os filhos dele só querem saber de bagunça. Os filhos dele só querem saber de festejar. Não tem ninguém no comando. Então eles foram e invadiram. Tiraram tudo do Jó, até mataram os filhos de Jó. Mas Jó não blasfemou. Jó continuou firme. Não deu ouvido às palavras negativas dos seus adversários. Então, às vezes, você tem coisas para realizar na vida, tem pensamentos para realizar na vida, e vem pessoas, às vezes, e dão contra. Não, você não vai conseguir isso, não. Não, isso é impossível. E ninguém está conseguindo, não. Por que você vai conseguir? Não dá ouvido. Não dá ouvido, porque essa pessoa, às vezes, pode ser uma pessoa muito boa, mas esse pensamento negativo dela é como se fosse, né, Satanás impedindo a sua fé de conquistar o seu êxito. Então, Satanás aqui, nessa primeira parte de Jó, era um pensamento, um sentimento dos amigos de Jó. E no decorrer da leitura, você pode continuar lendo aí, você vai ver aí que eles não conseguiram, tirando as coisas de Jó, tentaram novamente, usando a palavra de Deus, para rebaixar Jó perante Deus, mas também não conseguiram. Isso nós vamos ver na segunda parte desse estudo. Então, nessa primeira parte, você entendeu que esse Satanás aqui era um pensamento dos 3 amigos de Jó. Os 3 falsos amigos, né? Aqueles que dizem, estamos juntos, mas na hora que você precisa, recolhe a mão, esconde o rosto, não fala mais com você, com medo de você pedir alguma coisa novamente. Esses são os falsos amigos. São os 3 amigos de Jó, agiram dessa mesma forma, os falsos amigos. Amém? Então, eu sou o irmão André Palhares. Se inscreva no meu canal. Amém? Sou aqui do estado do Rio de Janeiro, na cidade de Barra de Piraí. Tem um número do meu WhatsApp aqui. Se você queira saber mais sobre a graça de Deus, entre em contato comigo. Se você quiser discutir, né, refutar, não entre, meu irmão, que eu não vou dar ideia, tá? Somente se você tem a sede da verdade e quer conhecer a Bíblia claramente na visão da graça de Deus, que é a mente de Cristo em nós. Entre em contato comigo, se inscreva no meu canal, não esqueça de apertar o sininho de notificações para ser avisado de todos os vídeos novos que eu postar aqui, e não esqueça de dar os seus likes. Compartilhe esse vídeo à vontade. Se inscreva também no canal Democracia Espiritual do meu irmão Carlos Antônio Gomes, do canal Guerreiro da Fé do meu irmão Ivanilton Cruz e do canal Graça Mistério do Espírito do meu irmão Pedro Donizete. Neilson Cardoso, canal abençoado com toda a sorte de bênção. Amém? Muito obrigado. Até a próxima. Tamo junto aí.